Leitura do livro O Espírito Santo, meu companheiro. Conheça melhor o Espírito Santo e seus dons, de Po Yog-Chul. Capítulo 5. Os cristãos e o Espírito Santo. Ninguém pode ser salvo sem receber o poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. Depois que a pessoa é salva, para levar vida de fé vitoriosa e para ter crescimento espiritual, terá de buscar o conhecimento da palavra. Nesse ministério, precisa contar com a ajuda do Espírito. Muitos cristãos acreditam que a salvação vem quando a pessoa é nascida de novo, ao receber o evangelho pregado pelo poder do Espírito Santo. Depois tentam continuar a vida de fé por seu próprio esforço humano. Sofrem verdadeira agonia, pois o bem que querem fazer não conseguem, mas o mal que não querem, esse fazem. No final suspiram e clamam como Paulo: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, versículo 24. Nosso Senhor prometeu muitas vezes que mandaria o Consolador aos cristãos, para que esteja convosco para sempre. João 14,16. O Espírito ajuda as nossas fraquezas. Romanos 8, 26. Assim como Jesus prometeu 7 semanas depois da sua ressurreição, enviou-os para esta terra. De que maneira ele cuida dos cristãos que nasceram de novo mediante a palavra e o Espírito? Trazendo santidade e ajuda às nossas fraquezas. Romanos 8, versículo 26. Todo cristão admitirá que o problema do pecado o confronta de maneira angustiante depois que ele aceita o Senhor Jesus. Em tempos passados, quando éramos incrédulos, todos nós antes andávamos dos desejos de nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Efésios 2:3. Então, não nos sentíamos culpados, embora vivêssemos em pecado. Por quê? Porque a alma estava morta perante Deus. Mas quando recebemos vida eterna, o pecado torna-se um problema para nós. Começamos então com indagações. Será que não posso evitar repetidas quedas no pecado mesmo depois de estar salvo? Não tenho poder de vencer o pecado? Romanos 7:8 cuida dessas questões. Romanos 6 nos ensina a transformação fundamental que ocorre quando uma pessoa crê em Jesus Cristo. Quão maravilhosa e abençoada informação é essa? E ainda perguntam: que farei para experimentar essa bênção? A resposta é simples. Todos nós cremos e sabemos que recebemos salvação e remissão de pecados pela graça de Deus. E o que significa graça? Graça quer dizer que Deus, em pessoa, age por nós. Se tentarmos nos salvar ou ajudar Deus a nos salvar, isso não será graça. Graça quer dizer que nós recebemos pela fé o que Deus preparou para nós. A pessoa que aceitou Jesus Cristo como seu salvador pessoal é totalmente diferente daquela que aceitou apenas o padrão moral do cristianismo e seus ritos religiosos. Por meio de Cristo, o velho homem foi crucificado, morto. O homem perseguido, proscrito e caído, filho do primeiro Adão, foi destruído. Com Cristo, nosso último Adão, o homem surgiu como nova pessoa para a nova vida. Essa verdade não termina numa teoria. Tão certo como nasci neste mundo, na mesma condição do primeiro Adão, assim Jesus, o Filho de Deus, foi encarnado neste mundo, onde viveu por 33 anos. E como ele foi crucificado, eu também fui crucificado e sepultado. Ressuscitei uma nova criatura pelo poder da ressurreição de Cristo. Todos os que creem em Jesus Cristo passam por essa experiência. A Bíblia também nos ordena a mudar nossa atitude e o nosso pensar.
Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6:11. Em 2 Coríntios 5:17, nós temos de crer que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Podemos imaginar porque Paulo, em Romanos 7, ainda sofria com o pecado, apesar de no capítulo 6 já ter morrido por meio de Cristo. Paulo sabia que fora sepultado e ressurgira num homem novo e justo. A razão é simples. Depois que o velho homem morreu e um novo homem ressurgiu, este homem tornou-se dependente do poder e mérito de Cristo. Mas, por não entender bem seu estado de regeneração, caiu de novo em servidão. Muitos cristãos não sabem que, do mesmo modo que não tínhamos poder para fazer o que era reto quando estávamos em pecado, assim também, depois de nascer de novo, não temos poder em nós mesmos para atingir justiça e santidade. Quando começamos a crer que podemos ser justos e santos por nosso próprio esforço, experimentamos a amarga taça da derrota. Os descendentes de Adão continuaram presos à ideia de que poderiam decidir tudo por eles mesmos, mas na realidade serviam ao diabo como seus escravos e foram arrastados para a ruína. Cegos não conseguem sair de sua decepção, nem colocar toda a sua confiança em Deus, convencidos de que podem conquistar salvação e santidade por eles mesmos, desiludem-se porque com certeza não conseguem controlar seus impulsos pecaminosos. Eu posso ver o cristão de Romanos 7 travando batalha sangrenta contra poderes desiguais, a fim de conseguir viver uma vida de retidão e santidade, tentando guardar a lei, mas sendo derrotado pelo sutil demônio do ego. Ele está tão centralizado em si mesmo que usa a palavra eu 40 vezes naquele capítulo. Que pessoa orgulhosa. Mas no final, a palavra de Deus nos mostra profunda realidade. Ninguém tem capacidade de vencer o pecado por si mesmo. O escritor afinal diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7:24. A resposta para essa questão é simples, embora só seja apreendida depois que passamos por duras provas. Como a salvação vem somente pelo mérito do Senhor, então a vida da justiça e santidade só será conseguida quando descansarmos por inteiro no poder do Senhor ressurreto que habita em nós. Em Romanos 8, o apóstolo apresenta a resposta para a sua própria pergunta. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou-me da lei do pecado e da morte. Romanos 8, versículos 1 e 2. Paulo está dizendo que a vitória pertence àqueles que não estão lutando na esfera de seu próprio esforço. Nós, os que temos recebido nova vida em Cristo, foi ele que venceu o pecado, a morte, o diabo e a maldição. Nós devemos ser totalmente dependentes do Senhor Jesus, que é vida, justiça e santidade. E quando nos revestimos da justiça e santidade de Cristo, a lei do Espírito de vida que é revelada e dada por meio de Jesus, liberta-nos da lei do pecado e da morte de maneira definitiva. Quando nascemos de novo, nossa direção e propósito de vida mudam. A Bíblia diz: pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Romanos 6:10. Devemos ter sempre em mente que a vida de Cristo não é vida egocêntrica, sem dúvida, do começo ao fim, é vida vivida, entre aspas, para Deus. Lembremos-nos que Adão escolheu viver para si mesmo. Como resultado, tornou-se um servo do diabo, a personificação do orgulho. A razão pela qual cristãos nascidos de novo ainda caem nas malhas de Satanás é que insistem em continuar vivendo para si mesmos em vez de viverem para Deus. Enquanto permanecemos nesse erro, não poderemos escapar da luxúria e do pecado. Entretanto,
quando nossa primeira prioridade é agradar a Deus em todas as coisas e fazer a sua vontade, quando entendemos pela fé que depois que somos novas criaturas, vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6,11. O Espírito Santo nos capacita a produzir abundantemente o fruto de justiça e santidade. Santidade quer dizer afastar-se do pecado e aliar-se a Deus. Quando nos afastamos de algo, vamos para perto de outra coisa qualquer. Se nos afastamos do pecado, não devemos servir a nós mesmos, mas servir a Deus de modo total. Enquanto passamos por esse processo, o egoísmo de depender de nosso próprio esforço e viver para nós mesmos é quebrado pouco a pouco. Quando uma pessoa depende do poder do Cristo ressurreto e vive para agradar e servir a Deus, o Espírito de santidade de Deus enche com profunda graça de santidade, fazendo-a crescer espiritualmente diante de Deus. Deus vem até nosso coração através do Espírito Santo e pela atuação de sua graça em nós. O próprio Deus nos liberta da lei do pecado e da morte e nos capacita a aceitar a lei de Deus. Deus não só nos dá a lei, mas nos reveste de poder divino para que possamos guardá-la por intermédio da presença do Espírito Santo em nós. Aí está a graça. Por essa razão, o apóstolo Paulo diz em Gálatas 2,20: Estou crucificado em Cristo e já não vivo, mas Cristo vive em mim. Agora não sou eu quem vive. Cristo que está em mim vive, crê e age por mim por meio do Espírito Santo. Sabendo esse preceito, apenas confio que ele está transformando meu coração dia após dia. Eis o que Deus faz por nós e essa é a essência do Evangelho. Nós não podemos continuar usando esta desculpa. Na verdade, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26:41. Não nos é suficiente reconhecer o Espírito Santo e crer nele, mas importa, na verdade, que o recebamos e permitamos que ele nos dê sua plenitude de maneira que nós automaticamente aceitemos a lei de Deus, não por compulsão exterior, mas pelo poder do Espírito Santo no íntimo do nosso ser. Não é que apenas estejamos com o Espírito Santo, mas ele está incorporado em nós. Ajuda-nos em nossos problemas e vive vida de fé por meio de nós. Como é grandiosa essa liberdade. Repetindo, não é que apenas estejamos com o Espírito Santo, mas ele está incorporado em nós. Ajuda-nos em nossos problemas e vive vida de fé por meio de nós. Como é grandiosa essa verdade. Ensinando cristãos. Assim como a criança precisa receber ensinamento espiritual, moral e intelectual para crescer e tornar-se um adulto responsável, o cristão nascido de novo também deve ser doutrinado para crescer na fé. Deverá desenvolver-se à semelhança de Cristo. A única pessoa que tem o ministério de ensinar cristãos é o Espírito Santo. João 14:26. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas. Nossa tendência é limitar esse ensino ao conhecimento de doutrinas. Porém, o Espírito Santo educa de modo completo a personalidade de um cristão. Antes de entrarmos para o mundo da fé, toda a nossa educação é recebida por meio dos sentidos. Depois que a pessoa nasce de novo, o Espírito Santo cumpre sua função transmitindo uma educação revelada pela palavra de Deus. Os ensinamentos ministrados pelo Espírito Santo levam-nos ao ponto básico do que deve ser aprendido. O Espírito Santo ensina cristãos a seguirem Cristo. Ele nos capacita a servir ao Senhor do céu e da terra, dá direção para fazer aquilo que agrada ao Pai Celeste. Essa é a nossa mais alta prioridade. Nisso consiste o verdadeiro valor da dádiva da vida. É fazendo a vontade do Pai que podemos encontrar nossa verdadeira identidade, fé eterna, esperança e amor. Os ensinos espirituais do Espírito Santo progridem de forma natural em todos os campos
da vontade humana, dos sentimentos e da inteligência. Por meio de nossa vontade e nossas emoções, o Espírito Santo dirige-nos para sermos semelhantes a Cristo. Mediante nosso intelecto, leva-nos a compreender os sentidos mais profundos da palavra de Deus. Jesus era ao mesmo tempo Deus perfeito e homem perfeito. Entretanto, sua natureza divina já possuía beleza perfeita, mas sua natureza humana necessitava de crescimento. A Bíblia afirma isto. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Lucas 2, 52. E em Hebreus 5, versículos 7 ao 9, lemos assim: o qual, nos dias da sua carne, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte. E tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio daquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Como assinala esta passagem, até a natureza humana de Jesus aprendia a obediência e aperfeiçoava-se mediante problemas e sofrimentos de acordo com a vontade de Deus. Assim, do mesmo modo, nós cristãos devemos receber os ensinamentos dados pelo Espírito Santo. Devemos crescer e aprender dele sobre a vida espiritual. O ensino do Espírito Santo aos cristãos pode ser dividido em dois métodos. 2 pontos. Mediante a palavra de Deus e mediante experiências da vida. Repetindo, o ensino do Espírito Santo aos cristãos pode ser dividido em 2 métodos, mediante a palavra de Deus e mediante experiências da vida. Antes de Jesus deixar este mundo, prometeu repetidas vezes que o Espírito Santo viria para ensinar toda a verdade e capacitar o cristão a entender e viver este ensinamento. João 16, versículos 12 ao 14. Essas promessas do Senhor foram cumpridas na vida dos discípulos depois do Pentecoste. Até ali, os discípulos não compreendiam as verdades profundas dos ensinamentos de Jesus. Depois de sua crucificação e ressurreição, a perplexidade deles era indescritível. Sentiam-se perdidos sem rumo, mas, depois de receberem o Espírito Santo, por ocasião do Pentecoste, suas vidas transformaram-se de modo completo. Eles não só se lembravam dos ensinos de Jesus concernente ao Espírito Santo, como também entenderam o sentido profundo da palavra de Deus, assimilaram as verdades aplicando-as no crescimento de suas próprias vidas. E assim acontece conosco, embora tentemos estudar e compreender a palavra de Deus. Se não nos enchermos do Espírito Santo, que em contrapartida nos dá maior desejo de aprender. Só aprenderemos um amontoado de palavras cujo sentido não nos alcança. Continuaremos confusos, seguindo vida infrutífera, faltando-nos gratidão profunda pela glória de Deus. E esta só pode ser obtida mediante obediência fiel e serviço a Deus. Não podemos alcançar nosso pleno potencial em Cristo, a menos que o Espírito Santo nos conduza a beber o verdadeiro leite e mel da palavra que é Espírito e vida. A razão humana não pode entender a palavra, e entendimento completo só pode vir por meio da revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo também nos ensina por meio de problemas e experiências do dia a dia. Aprendemos a desejar a vontade de Deus e seguir o exemplo de Cristo. As provas e disciplinas capacitam-nos a reivindicar a verdade como nossa possessão e permitem encontrar profundo entendimento na palavra. Não devemos deixar de viver
os ensinamentos do Espírito Santo que recebemos por meio das provas e experiências da vida real ou por meio da palavra de Deus. Nascer de novo e ser cheio do Espírito Santo compara-se a entrar para a escola dele. Nessa escola não há feriado nem férias. Em todas as situações da vida, o Espírito Santo apresenta Cristo como modelo. Leva-nos a imitar sua vida e participar dela, muitas vezes durante o dia. O Espírito Santo fala-nos por intermédio da palavra ou de uma experiência, porque nessa escola sempre estamos em aula. A Bíblia diz que quando Jesus saiu das águas do batismo, os céus se abriram e o Espírito Santo desceu sobre ele na forma de uma pomba. Então, depois que Jesus voltou do Rio Jordão cheio do Espírito Santo, foi levado por ele ao deserto para lá permanecer por 40 dias. Lucas 3, 22 e 4, do 1 e 2, nos quais foi tentado. É claro que o Espírito Santo não levaria Jesus para ser tentado com a finalidade de destruí-lo. Essa tentação do diabo serviria para disciplinar Jesus. De igual modo, o Espírito Santo está conosco e nos ensina. Em ambas as situações, sentimos a maravilhosa graça e o amor de Deus também quando nos sentimos abandonados num deserto. Ele nos educa de tal maneira que nossa fé, centrada em Deus, dependente da palavra, do amor e da esperança do céu, possa crescer. Em circunstância alguma, os cristãos que entram para a escola do Espírito Santo devem sentir-se desanimados ou determinados a voltar para trás. A Bíblia nos encoraja dizendo em Tiago 1:24, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passar por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Ora, a perseverança deve determinar a sua obra para que sejais maduros e completos, não tendo falta de alguma coisa. Portanto, se nós vivermos sempre uma vida agradável a Deus e centrada nele, se dependermos sempre do Senhor Jesus, o Espírito Santo que veio para nos ensinar, fará que cresçamos de tal modo que não ficará nenhuma falha no conhecimento da palavra e em nossa fé. Aleluia! Abrindo um adendo aqui, eu leio esse livro com muita alegria, muita felicidade. Se você chegou aqui, eu acredito que você já foi tão abençoada como eu. Ai, glória a Deus, chega a encher o espírito da gente de força, de vigor, de alegria, de paz, de certeza de estar no caminho correto da presença do Espírito Santo como meu companheiro. Fecho adendo e volto para a leitura. Guiando cristãos. Portanto, todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Romanos 8,14. O Pai Celeste enviou o seu Espírito para guiar os cristãos que nasceram de novo ao longo do caminho espiritual. Os filhos de Deus têm se tornado pessoas que pertencem ao mundo espiritual por causa de sua regeneração, muito embora vivam ainda no mundo físico, num tabernáculo de carne. Como alguém pode viver dia após dia como um filho da luz neste mundo das trevas? É um problema difícil, que não pode ser solucionado por esforço humano. Porém, o Espírito Santo de Deus resolve esse problema e guia os cristãos para uma vida vitoriosa. Como acontece esse processo? Um grande problema que os cristãos enfrentam hoje refere-se à liderança. O Espírito Santo é quem os comanda ou eles se autodirigem. Quando cristãos consultam-me sobre problemas de fé ou quando solicitam oração, sempre procuro olhar bem dentro de seus olhos e muitas vezes descubro que não estão buscando ajuda de maneira efetiva. Eles já monopolizaram a liderança de suas vidas, fizeram seus próprios planos e tomaram suas decisões, depois pedem ao Espírito Santo que desça e abençoe o projeto. Esse tipo de cristão não permite ser guiado pelo Espírito Santo. Eles mesmos são seus guias. Para sermos dirigidos pelo Espírito Santo, necessitamos entender o relacionamento entre o Espírito Santo e nós mesmos. O pecado fundamental do homem cometido contra Deus foi menosprezar a ordem cósmica e usurpar o lugar de Deus. O homem serve e ama a si mesmo, vivendo de maneira orgulhosa. Não só se recusa a reconhecer a Deus,
como também rebela-se contra ele e o abandona. Existem muitas pessoas que creram no Senhor Jesus e nasceram de novo, mas continuam cheias dessa raiz do maligno, que é o orgulho. Tentam tirar vantagem de Deus e tentam usá-lo quando tem necessidade, como se ele estivesse ali para um único propósito de abençoá-las. Nunca poderemos nos comunicar de modo satisfatório com o Espírito Santo se não compreendermos seu objetivo no mundo e em nossas vidas. Se quisermos ser guiados por Deus de forma maravilhosa, não devemos apenas crer em Jesus e receber a remissão de pecados. Devemos também permitir que o Espírito Santo corte fora definitivamente as raízes de orgulho. Então devemos curvar-nos diante do trono em rendição completa a Deus, sem qualquer condição ou reserva. Alma, mente, corpo, vida, presente, passado e futuro. Devemos permitir que o Espírito Santo seja livre para agir por meio de nós com a finalidade de agradar a Deus e não a nós mesmos, tudo para o propósito de Deus e não para o nosso. Não havendo drástica transformação, a liderança maravilhosa que o Espírito Santo pode proporcionar em todas as áreas de nossa vida só se dará ocasionalmente. Os cristãos devem entender que o Criador colocou determinada ordem no universo, porque nós, criaturas, procuramos tirar vantagem do Criador, tentando ser iguais a Ele e exaltando-nos a nós mesmos. Orgulho é pecado, acarreta tristeza e maldição. Quando chegarmos diante da presença de Deus, nunca deveremos tentar fazer com que Deus desça ao nosso nível. Para Deus, orgulho cheira como carne em putrefação. Por meio de Cristo, Deus toma o controle de nossas vidas, pelo poder do Espírito Santo, purifica e quebra nosso orgulho e depois completa sua obra em nós. Esse é o segredo de ser guiado pelo Espírito Santo. A declaração de fé do apóstolo Paulo em Gálatas 2:20, já não vivo, mas Cristo vive em mim, é a base de vida para cristãos sinceros e verdadeiros. Quando esperamos em Deus e o servimos como servos prostrados diante do Mestre, Ele não nos guia de forma superficial, aposta-se e vive em nós. Dessa maneira, podemos realmente descansar, ter alegria, firme crença e vida de esperança, quando sabemos que Deus, por meio do Espírito Santo, governa e dirige todas as áreas de nossa vida. Podemos cantar jubilosos, mesmo quando nossos dias surjam como noites tenebrosas. O Espírito Santo que veio para nós trabalha para transformar nossa vida dessa maneira. Quando nos rendemos a Ele de maneira natural, tornamos-nos gloriosos filhos de Deus, guiados pelo Espírito de Deus, como descrito em Romanos 8,14. Além do mais, todos os filhos e filhas estão qualificados e capacitados a serem guiados pelo Espírito de Deus. Louvado seja seu nome. Consolando cristãos. Você já se sentiu dilacerado pelos anseios da vida? E quando pensava que iria fracassar, ouvia palavras ternas de conforto e ânimo dos pais queridos, da família ou amigos chegados, certo? Consolo é como óleo derramado sobre feridas, dá uma coragem renovada. Contudo, há limite para o conforto humano. Existem abismos de desespero que o conforto humano não pode alcançar. Há horas em que só Deus nos pode valer. Antes de Jesus deixar este mundo, prometeu aos discípulos tristes e desesperançados: não vos deixarei órfãos, virei para vós. João 14:18. Enquanto Jesus estava com eles, ele não era só o infalível Senhor, era um consolador que cuidava deles. Jesus os provia de alimento, os curava e guardava dos ataques do inimigo.
Mas quando Jesus deixou-os, sentiram-se como órfãos inconsoláveis. Eles não entenderam a promessa de Jesus. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que esteja convosco para sempre. João 14,16. É nessa passagem que o Espírito Santo é chamado de Consolador. No dia de Pentecoste, os discípulos foram todos cheios com o Espírito Santo e começaram a falar outras línguas à medida que o Espírito lhes dava o dom da palavra. Depois dessa maravilhosa experiência, seus corações se encheram de conforto, paz e coragem. O Espírito Santo, o Consolador, estava dentro deles. Daquele dia em diante, não conheceram mais solidão nem tristeza, tampouco opressões emocionais ou desespero. Apesar de terem sido caluniados, espancados e postos em prisão, o Espírito Santo estava lá, suprindo-os com o infinito conforto de Deus. Podiam louvar a Deus mesmo em aflição e tribulação. Como poderia Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, possuir tanta calma, a ponto de abençoar os que o apedrejavam em vez de os amaldiçoar? Era porque o coração de Estevão estava cheio de conforto. Como poderiam Paulo e Silas na prisão de Filipos, espancados, famintos, acorrentados, louvar a Deus no meio da noite? Porque seus corações transbordavam com a consolação do Espírito Santo. Lembram-se do restante da história? Deus respondeu aos louvores e orações de Paulo e Silas, provocando um terremoto que abalou os alicerces da prisão. Todas as portas foram abertas. As correntes que prendiam Paulo e Silas soltaram-se e eles foram libertos. Pela manhã, a família do carcereiro foi salva. O Espírito Santo veio e deu conforto profundo às almas dilaceradas, feridas e sofridas. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios a respeito do conforto mediante o poder do Espírito Santo. 2 Coríntios 1, versículos 3 a 5. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Pois como as aflições de Cristo transbordam para conosco, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. O conforto vindo de Deus por meio do Espírito Santo permite superar tribulações e provações. Na primeira igreja que fundei, havia uma senhora idosa que enviuvara quando ainda jovem. Com muito sacrifício e sofrimento, conseguiu criar uma filha. Quando ela se casou, a mãe foi morar com ela para tomar conta da casa. Com o nascimento de uma criança, o coração da filha ficou debilitado. Aquela mãe orou com fé a Deus pedindo a cura de sua filha. A viúva teve a experiência da plenitude do Espírito Santo, mas a filha morreu. Parecia que o mundo daquela mãe desabara. Pela filha, ela sacrificara seus próprios anseios da vida e agora a filha partira. Que palavras poderiam confortar essa mulher no profundo do seu desespero? Quando o corpo sem vida de sua filha era velado em casa, como é o costume na Coreia, fui chamado para dirigir o ofício fúnebre. Quando entrei ali, senti que havia algo diferente. Antes a mãe estivera inconsolável. Agora o rosto daquela anciã estava radiante e não desesperado. Ela chegou até a me confortar ao servo do Senhor, dizendo que não devíamos ficar preocupados pela morte da filha, pois ela fora para sua morada eterna no céu. Assegurou-me que sua jovem filha descansava nos braços de Deus. Ela entoava louvores com tanto poder que chegou a dançar jubilosa. Quem poderia ter lhe dado esse consolo transbordante? Só o Espírito Santo pode curar as feridas do sofrimento, derramando óleo sobre elas. O Espírito Santo nos dá o poder para permanecer em pé e marchar em frente, entoando um hino do triunfo. Quando somos cheios do Espírito Santo e aprendemos a andar com Ele,
o consolo profundo que o mundo não conhece nem entende transborda em nossas almas. Receberemos nova força para superar quaisquer circunstâncias, tornando-nos cristãos que podem oferecer alívio para qualquer pessoa atingida pela aflição, confirmando que somos filhos de Deus. Gálatas 4:6. Porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama: Abba, Pai. Ser pai quer dizer ser o autor da vida de uma criança e a causa da existência desse ser. Somente um homem pode ser meu pai nesse sentido da palavra, mas Deus também é meu pai na fé, o autor e a causa de meu novo nascimento. Nossa fé cristã não é uma religião como muitos interpretam de maneira errada. Podemos chamar religião o nascimento de uma criança? A fé cristã não é uma religião, mas uma experiência com o Senhor Jesus Cristo. Passei pela experiência do novo nascimento, nasci de Deus, Deus tornou-se meu Pai e eu me tornei seu filho. Todos os passos de crescimento que damos na igreja, lições que precedem ao batismo, o batismo em si, a igreja e seus membros, os ritos, são auxílios externos para tornar-nos melhores filhos de Deus. Mas isso tudo não é o mesmo que ser nascido na família de Deus, pelo poder do Espírito Santo. Nós lemos no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12 e 13. Mas a todos os que o receberam, aqueles que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, filhos nascidos não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Como essa palavra mostra, não podemos tornar-nos filhos de Deus por nosso sangue, nem pela vontade da carne, nem do homem, por mais que o tentemos. Você é nascido como um filho de Deus apenas quando nasce de novo, pelo poder do Espírito Santo. Sem a experiência de um coração lavado, você não tem autoridade para tornar-se um filho de Deus. Tiago 1,18. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Você é nascido de Deus quando recebe sua palavra pelo poder do Espírito Santo. Jesus mesmo disse a Nicodemos, em João 3, do 3 a 6, em verdade te digo que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu, em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Nascemos de Deus como filhos espirituais, mediante sua palavra, pelo poder do Espírito Santo. Do mesmo modo como nascemos de nossos pais carnais, recebendo vida física, quando nascemos de novo, o Espírito Santo nos revela nosso relacionamento íntimo com Deus, nosso Pai. Uma senhora que conheço contou-me a seguinte história. Sua irmã não tinha filhos. Então, ela mandou sua própria filha à casa dessa irmã para ser adotada por ela. Mas a filha não conseguia chamar sua tia de mãe. Embora tivesse havido grande tentativa para persuadir a menina a pronunciar a palavra mãe, quando se dirigia à tia, ela só conseguia balbuciar sons inarticulados, recusando-se a chamar sua tia de mãe. Não pôde tornar-se sua filha adotiva. Esse mesmo relacionamento de parentesco funciona na área espiritual. Mediante a palavra e o Espírito Santo, começamos a chamar Deus Abba Pai, porque assim nos guia o instinto dentro do nosso coração. A Bíblia mostra que o Espírito Santo de Deus está fazendo esse trabalho. Em Romanos 8, 15 e 16 lemos, pois não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção, pelo qual clamamos Abba Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Em nosso coração, pela revelação do Espírito Santo, sabemos que Deus tornou-se nosso Pai e nós, seus filhos.
Essa certeza não vem por intermédio de ritos de qualquer igreja, mas por intermédio do Espírito Santo, que vem sobre nosso coração e nos faz essa revelação. Sem a atuação do Espírito Santo, só conseguiremos ser pessoas religiosas, não filhos verdadeiros de Deus. Podemos ser cristãos, mas não membros da família de Deus. Muitas igrejas hoje são frias e não possuem amor fervoroso a Deus, porque os membros as frequentam como meros religiosos, sem a fé alicerçada na revelação do Espírito, de que Deus se lhes tornou Pai. A verdade penetra em nosso coração, não pela força nem pelo poder, mas pela revelação do Espírito Santo, quando nascemos de novo mediante o Espírito de Deus.